Boa noite a todos. Vamos iniciando mais uma reunião, mais um encontro semanal aqui pela internet. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Nós vamos estudar o tema a paciência. Mas antes, eu convido a todos para que a gente inicie juntos em pensamento, em sentimentos, com as nossas orações. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, que nos auxiliem, que nos iluminem nesse momento, nos dando paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar e proteção para a nossa reunião de hoje. Vamos pedir para a equipe espiritual da nossa casa espírita, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que esteja conosco, nos intuindo, nos inspirando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre, que assim seja, Pai. Aqui está o que encontrei na web. Bom, como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar sobre o tema paciência, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer uma pequena leitura e depois vamos tentar compreender o tema. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas, que acabam por ferir, mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. Essa é a nossa mensagem de hoje, que fala sobre a paciência, que fala sobre a dor, que fala sobre suportar as dificuldades na nossa existência material. Tem 2 trechos aí que nós gostaríamos de frisar, que é aquele que diz: perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e para pôr em prova a nossa paciência. E o outro, as bênçãos são mais numerosas que as dores. Nós ainda não entendemos isso.
na maior parte das vezes, o que nós fazemos? O contrário. Nós reclamamos daqueles que são instrumentos, que são colocados no nosso caminho para a nossa evolução, e nós damos mais ênfase às dores do que às bênçãos. Quando vem o sofrimento para nós podemos fazer escolhas. Nós temos duas formas de enfrentá-lo, o sofrimento. Nós podemos enfrentá-lo com fé, com resignação, com coragem, ou nós podemos enfrentá-lo com reclamações, com revoltas, duvidando da justiça divina. Se nós estivéssemos desencarnados, muitas das situações que nós reclamamos hoje, nós teríamos uma visão diferente. Porque algumas delas, a grande maioria delas, nós aceitamos no plano espiritual antes de reencarnar. Porque nós lá conseguimos enxergar o benefício que elas vão trazer para o nosso espírito imortal. E quando nós começamos a enfrentá-las aqui, a dificuldade é grande, então nós não conseguimos ver na dor, no sofrimento, um bem. Quando Jesus falou no Sermão do Monte, que esse trecho também faz parte, para que todos nós fôssemos dóceis perante a vontade divina, e para que todos nós fôssemos pacíficos diante das situações difíceis, diante das dificuldades, das contrariedades, diante das provas, ele nos exortou a praticar essa bela virtude que se chama paciência. E por que ele nos disse para praticar a paciência? Porque esses sofrimentos terrenos, eles não são para sempre. Eles são passageiros. Quando está tudo bem aqui, nós ficamos em paz com Deus, né? Não é assim que funciona? Quando está tudo tranquilo, né? Mas basta vir um sofrimento, uma situação difícil, o que a gente costuma fazer? Onde está Deus que não está vendo o que eu estou passando aqui? Por que eu, Deus? Por que comigo? Quando a pergunta ou as perguntas deveriam ser outras, né? Para que isso está acontecendo comigo? Para que eu possa me fortalecer espiritualmente, para que eu possa evoluir espiritualmente. Nós não conseguimos ver isso. E daí nós começamos a reclamar. E as queixas, as reclamações, são vícios que muitas vezes passam imperceptíveis no nosso dia a dia e atrapalham a nossa evolução. E como atrapalham? Por isso Jesus também, numa outra lição, nos ensinou a ter bom ânimo para enfrentar as coisas do mundo. Nós não podemos deixar que as vicissitudes aqui da vida terrena nos desanimem. Nós devemos fazer a seguinte comparação. A nossa passagem aqui, em cada encarnação nossa, equivale a segundos na eternidade. E nós somos espíritos eternos. Então, se nós compararmos a encarnação ao tempo que nós vamos viver, é pouco. Por mais que seja difícil, é pouco. Por mais que a noite seja muito escura, nada consegue deter o nascer do sol. Nada consegue deter o amanhecer. Amanhã será um outro dia e as coisas mudam. Por isso, Jesus nos ensina a ser pacientes. Alguns segundos a mais de paciência evitam muitas dores, muitos sofrimentos para nós. Vamos tomar como exemplo alguém que está impaciente, com raiva, com cólera. Em um segundo, no momento desse, ele pode tirar a vida do outro. Ele pode assassinar alguém.
Ele pode cometer uma injustiça muito grande com alguém. E nós teremos que reparar isso. E isso demora, às vezes, um longo tempo de sofrimentos para que eu possa reparar. Então vamos refletir. Naquele momento que vê a dor para nós, que vê o sofrimento para nós, é aí que nós temos que provar a nossa fé em Deus, a nossa resignação às suas vontades, a nossa confiança nele. Quando vierem as ofensas, nós temos que perdoar, por mais difícil que seja, perdoar as ofensas. Por mais improvável que seja, nós temos que tirar boas lições do sofrimento, tirar boas lições da dor. Por mais improvável que seja. Ser mais forte nesses momentos, nos fortalecer nesses momentos. Nós sabemos que a dificuldade é grande, né? Na semana passada eu ouvi novamente aquela frase: é preciso ter uma paciência de Jó para enfrentar isso. Então eu fui buscar no Velho Testamento. Um dos livros mais antigos do Velho Testamento é justamente o livro de Jó. E talvez a maioria de vocês já conheça a história dele, mas nós vamos fazer um breve resumo aqui para que a gente possa, através dela também, reforçar essa nossa lição. Jó foi uma prova de fé, de paciência, de suportar as intempéries da vida. Narra lá no livro de Jó, no seu capítulo 1, que viveu na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muita gente a seu serviço na grandeza das suas terras. Era rico. Mas então um dia Deus o sujeitou a provas. A primeira foi um ataque de bandidos que levaram seus bois e suas jumentas. No mesmo dia, um incêndio queimou parte da sua fazenda, matando as ovelhas e os empregados que tentaram apagá-lo. Mais tarde, no mesmo dia, roubaram seus camelos. E no entardecer, também do mesmo dia, um vento forte derrubou a casa onde estavam seus 10 filhos, matando todos eles. Jó recebeu todas essas notícias, rasgou suas vestes, ajoelhou no chão, mas não amaldiçoou a Deus. Pelo contrário, ele disse o seguinte: Deus me deu, Deus me tirou, bendizendo a vontade divina. Mas essa foi somente a primeira prova. Nos dias seguintes, sua pele começou a ser forrada por feridas da lepra. E ele sofreu bastante com isso. A sua mulher, em um determinado momento, disse a ele que amaldiçoasse ao Senhor e morresse, e o abandonou. Mas Jó continuou bendizendo a vontade divina, continuou tendo fé em Deus e orando. E a terceira prova foi quando vieram seus 3 amigos e, vendo o seu estado, debateram com ele sobre a justiça de Deus, falando que ele não merecia sofrer aquilo. Mas Jó, mesmo assim, persistiu nas suas orações, confiando no Senhor, defendendo o Pai, orando até por esses amigos. E um belo dia,
as suas feridas começaram a sumir, a sua vida começou a voltar ao normal. Ele conheceu uma nova esposa, teve 10 filhos com ela e algum tempo depois recuperou tudo que havia perdido. Essa é a história da figura de Jó, que alguns estudiosos dizem ser uma lenda e outros dizem que ele realmente existiu. O importante é a mensagem espiritual que ela nos passa, que essa história nos passa. A noite de sofrimentos de Jó foi muito longa, mas o dia amanheceu, o sol nasceu. E ele, durante esse sofrimento, olhou do alto, como está escrito aqui na lição, olhar do alto. O que é esse olhar do alto durante a prova? É ver a conquista espiritual que nós estamos conseguindo nessa encarnação. A superação. Senão não tem sentido lutar. Se fosse somente uma existência, não teria sentido. Mas nós temos toda a eternidade. Com certeza nós vamos ter momentos bons e momentos ruins. Isso faz parte da nossa vida. A diferença é que os momentos bons marcam, os momentos ruins nos ensinam, nos fortalece, a dor nos fortalece. Eu separei um trecho aqui de uma carta de Paulo aos cristãos de Roma. Está lá no Novo Testamento, Romanos, capítulo 5, versículo 3. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. O que Paulo quis dizer com isso? Aquilo que nós falamos agora há pouco. Não é a calmaria que nos produz fortaleza. É a tribulação, é a tempestade. É no momento que vem a tempestade que nós nos fortalecemos. E nós não podemos deitar no chão quando vem a tempestade, porque senão a enxurrada nos arrasta. Nós temos que enfrentá-la de pé, de frente. Por isso, Paulo exorta os cristãos de Roma a enfrentar as tribulações, porque é elas que vão nos tornar mais fortes. É elas que fazem de nós espíritos mais fortes. Essa é a mensagem da lição de hoje. Além da paciência, além da fortaleza durante os momentos de dificuldade, nós podemos também auxiliar os nossos irmãos que caminham conosco, mostrando a eles essa nova postura que o Evangelho de Jesus vem trazer para todos nós, mostrando a eles que Deus não abandona ninguém em nenhum momento. Quando nós estamos na dificuldade e perguntamos onde está Deus, Ele está nos ajudando, Ele está mandando ajuda a todo momento. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, como sempre a gente fala aqui, fazer a nossa parte. E aí nós venceremos, com certeza. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu convido vocês para a nossa vibração final. E hoje, ao invés de fazer a oração do Pai Nosso, eu vou tentar encerrar com a oração da serenidade, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Faz parte do tema de hoje. E é uma bela oração que foi trazida a nós pelo plano espiritual. Então vamos nesse momento unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece, para que a gente possa mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, agradecendo
a essa bela reunião que pudemos realizar, pedindo à equipe espiritual da casa que nos aplique os passes à distância, que fluidifique a nossa água. Vamos pedir pelo nosso lar, pelos nossos amigos e familiares, pedir por todas as instituições sociais da nossa cidade, pelos trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares. Vamos pedir pelo nosso Hospital Santa Casa de Misericórdia, para todas as equipes de saúde, pedir também pelo nosso presídio, por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração da nossa cidade, do nosso país, pelo nosso Brasil, por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pelo nosso planeta Terra, onde haja sofrimentos, dores, doenças, fome, guerras. Que as nossas preces, as nossas vibrações se unam a todos aqueles que oram pelo nosso planeta Terra. Vamos orar também pelos nossos irmãos desencarnados que precisam de ajuda. Agradecemos, Pai, por mais essa bela lição que o Senhor nos concedeu. Senhor, concedei-nos serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos, sabedoria para distinguir uma das outras. Que eu viva um dia de cada vez, vivendo um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, confiando em Ti, Pai, para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz por toda a eternidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe e, se Ele assim nos permitir, estaremos juntos novamente aqui na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço.